Vamos hoje continuar nossa aula de PowerPoint falando sobre animação e transição. A parte de transição, né, está na guia Transições e eu vou ter três tipos principais: sutil, empolgante e conteúdo dinâmico. Eu sempre indico que as pessoas utilizem de preferência o sutil, porque são animações mais leves e, além de serem mais leves, elas são mais sutis mesmo. Testem aquelas que vocês acham melhor. Então, aqui, olha, eu quando coloco uma transição, eu preciso primeiro, além de dar preferência para esse sutil, porque são transições mais leves, eu preciso configurar. Então, por exemplo, vou pegar aqui qualquer um desses itens do sutil, que eles são transições mais simples, e a partir dela eu faço a configuração daquela que eu escolhi. Então, por exemplo, eu escolho o esmaecer e eu posso clicar em aplicar em todos, para aplicar em todos os slides de uma única vez e fazer uma padronização. Outra coisa é o efeito, que é onde eu vou indicar a direção ou algum tipo de configuração que tenha, dependendo do tipo de animação que eu faço, ele vai ter uma opção de efeito, de cima para baixo, de baixo para cima, mais claro, mais escuro, do mais escuro para mais claro. Então, eu tenho opções de fazer de efeitos, tá? Que eu coloquei como direção, mas é a opção de efeitos. Também existe a duração de tempo desse efeito. Se ele vai ser mais lento, a transição vai ser mais lenta, eu aumento o tempo. Se for mais rápido, eu diminuo o tempo. Por favor, não use som. Não use som. Sempre sem som. Os sons que estão aqui dificilmente vão ajudar vocês em alguma coisa. Só vão realmente fazer barulho, tá? Essa parte de transição também tem a questão do avançar do slide, onde eu posso definir se eu vou avançar ao clicar do mouse ou se eu vou colocar um tempo. A questão do tempo é muito importante que eu use quando eu não vou falar, ou quando eu não tenho fala, ou quando vai estar gravado alguma coisa, tá? Então, sempre tenha certeza do que você vai utilizar com relação à transição. Se não tiver fala, que você vai transferir algumas imagens só, então tudo bem, não vai ter problema. Mas se você for falar, não controle o tempo por aí, porque senão você pode se atrapalhar. As animações, tem a guia animação, onde eu tenho animações também de entrada, nenhuma, né? Tirar todas as animações, entrada, ênfase, saída e de caminhos ou direções que eu posso trabalhar, as direções de um objeto. Para colocar uma animação, eu tenho que selecionar um objeto, seja uma caixa de texto, uma imagem, uma figura, e aí então eu vou escolher que tipo de animação eu preciso usar, tá? Então vamos para as dicas. As animações de entrada, elas acontecem na hora que o slide é aberto, o próximo slide vai ser aberto. As animações de saída, elas vão ocorrer quando o slide estiver saindo, a transição do slide vai ocorrer na saída do slide. E a ênfase vai ser durante o slide, ela vai enfatizar. E caminho, ele vai criar movimentações de direções determinadas, que nós vamos ver no outro vídeo um exemplo. As animações também precisam ser configuradas. Então, eu tenho opções de efeito, iniciar, duração e o atraso dela. Isso tudo também está na guia animação, do lado esquerdo dessa guia. Então, aqui em cima, quando eu escolho um objeto e coloco uma animação, eu tenho, dependendo da animação, eu vou ter as opções de efeito. Alguns não vão ter. Aí eu vou escolher qual vai ser a opção de efeito dessa animação, tá? Eu posso também determinar como é que ela irá iniciar. Se ela irá iniciar ao clicar do mouse, com o anterior ou após o anterior. Existe uma pequena diferença. Ao clicar do mouse ou do teclado, ele vai ficar esperando um clique, um comando do usuário. Então, se eu clicar aqui nessa caixa e eu colocar alguma animação, eu posso determinar se ela vai ser ao clicar ou se ela vai ser
com ou após o anterior. Se eu colocar com o anterior, vai acontecer junto. Os dois efeitos irão acontecer juntos, como nesse exemplo agora. Eles acontecem juntos. Se eu colocar essa animação como após o anterior, ela vai esperar a primeira animação acontecer. Quando ela concluir, então ela vai acontecer a próxima. Então, apareceu a imagem e só depois apareceu o texto. O certo seria eu trocar isso. Para que eu trocar essa ordem, nós vamos ver daqui a pouco outra questão. Aqui é a duração desse efeito, quanto tempo ele vai demorar para aparecer. Então, eu posso atrasar a execução do próximo efeito também, e eu posso deixar ele mais lento ou mais rápido na sua exibição. Aqui eu vou começar a atrasar um pouco a exibição da segunda parte, que é o texto, para vocês verem o após. Então, terminou e depois de um tempo apareceu sozinho, sem eu precisar clicar, tá? Depois vocês vão testar, vão fazer alguns testes. A questão do painel de animação. Então, o painel de animação, ele fica bem aqui, ó. Quando eu clico ele, aparece essa janela lateral na direita, aonde ele mostra todas as animações que tem nesse slide. Então, eu voltei para o slide anterior, que tem duas animações, e eu alterei. O texto vai aparecer primeiro, para depois aparecer a minha imagem. E aí eu configuro corretamente como eu quero, tá? Então, eu tenho lá as animações e eu posso alterar elas, eu posso configurar elas e ver a direção, a ordem, eu posso alterar a ordem dessas exibições. A animação, para adicionar, eu posso adicionar uma animação, mais de uma animação no mesmo objeto. Mas isso tem que ser utilizado de forma que não vai me atrapalhar quando for realmente necessário. Então, por exemplo, eu vou colocar uma animação aqui para ela aparecer de entrada, e depois eu vou colocar uma animação de ênfase, por exemplo, para ela girar. Nada a ver, mas é só para exemplificar, para vocês verem que é possível. Cliquei, a primeira vez ele apareceu, cliquei a segunda vez, ele vai fazer o girar. Eu vou pedir para que isso, vou pedir para girar aqui, que aí vai aparecer. Isso, eu cliquei em outra coisa. Então, ele vai dar essa ênfase na imagem. Ele vai girar. Claro que não tem utilidade nenhuma para mim na minha apresentação, eu só estou utilizando isso para exemplificar para vocês. E é importante isso. Lembre-se, use para facilitar a apresentação. Não use somente para enfeitar, porque vai ser algo inútil que pode te atrapalhar. Então, sempre menos é mais, porque senão você pode criar aí animações em excesso que vão te atrapalhar. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.